Bom, dando continuidade aqui nas perguntas. Professor, me falaram que os humanos são mais ruins que os demônios. Isso é verdade? Gente, é verdade. Humanos versus demônios. Quem que ganha? Ó, 1-0. Por que isso? Por que isso? Por que isso acontece? Por que eu falo isso daí? Bom, vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer dentro dessa linha aqui. Deixa eu só apagar essa coisa aqui do placar. Eu vou colocar como se fosse uma lista de respeitos, ok? Vamos lá. Vamos colocar eles aqui na frente, tá bom? Vamos fazer um quadradinho pra gente poder... Bom, ali já não precisa. Pra gente poder ter a coisa aqui. Primeira questão. Igreja. Segunda questão. Casa. Terceira questão. Regras. Quarta questão. Depois a gente vê uma outra quarta aí. Vamos lá. Primeira questão. Igreja. Os demônios respeitam a igreja? Os demônios respeitam a igreja. Sim. Os humanos respeitam a igreja? Os humanos respeitam a igreja, sim. Ambos, mais ou menos, mas respeitam. Beleza? Sim. Ok. Então, respeita. Os demônios respeitam a casa das pessoas? Sim. Os humanos respeitam a casa das pessoas? Não. Nossa. Os demônios respeitam regras? Sim. Os humanos respeitam regras? Não. Nossa, aqui já deu 2-0, né? Como assim? Agora vamos explicar isso daqui. Se tiver mais outras coisas, depois eu vou ouvindo. Se surgir na minha cabeça, eu vou falando. Os demônios respeitam a igreja? Sim. Sim e não. Então vamos lá. Seria mais ou menos o seguinte. Um demônio entra na igreja? Um demônio entra na igreja. Por que um demônio entra na igreja? Porque o demônio está colado na pessoa que entrou na igreja. Um ser humano respeita a igreja? Um ser humano respeita, mais ou menos, a igreja. Por quê? Na igreja, o ser humano não fica fazendo baderna, não fica, entendeu? Não fica levando coisas ruins para a igreja. Claro que tem muita igreja que acaba levando, muito ser humano acaba levando, tá? Tem algumas exceçõezinhas, eu falo no geral, ok? Claro que tudo a gente pode fazer uma analogia bem... Isso aqui tem isso, aqui tem isso, mas eu quero que vocês peguem a essência da coisa, tá? Não os detalhezinhos. Dentro da casa, os demônios respeitam a casa? Sim. E tem uma regra espiritual que fala o seguinte: os demônios só podem entrar dentro da casa das pessoas se as pessoas permitirem. Qual é a permissão das pessoas? Gerar energias ruins, xingar, trazer de casa. Do mesmo jeito que ele levou o demônio para a igreja, estava grudado nele, ele leva para dentro da casa. Chega dentro da casa, ele não faz a limpeza da casa espiritualmente. Automaticamente se torna a casa dos demônios. Beleza. E o ser humano, professor? O ser humano respeita as casas, a casa dele e tudo mais. Tá. O ser humano respeita a tua casa. Nossa, você respeita a tua casa? Tá. O que você faz para respeitar a tua casa? Você convida só pessoas que são selecionadas? Não. Eu convido todo mundo que bater na porta, eu mando entrar.
para bater papo, eu levo parente que seca a pimenteira, eu faço não sei do que, eu pego e grito com não sei quem, eu pego e bato no meu cachorro, você está entendendo? Todas essas coisas ruins. Então, o ser humano respeita a casa? Não. De fato, respeitar, mais uma sondinha, de fato, respeitar a casa? Não. Isso não faz. O ser humano não faz isso, tá? De respeitar a própria casa. Ele não respeita a própria casa. E o demônio respeita a própria casa. Entenda-se a casa sendo física ou sendo própria pessoa, tá ok? Porque os demônios, eles criam afinidade com a pessoa e fica lá no clãzinho deles lá e vivendo lá e na felicidade. Regras. Demônio segue regras? Segue. O plano espiritual colocou regras bem distintas para esses seres demoníacos. E ele sabe que quando eles fogem dessas regras, é assim, é tenebroso para eles. Então eles seguem a regra assim, fiel. Um exemplo. Chega numa igreja e fala assim, em nome de Jesus, estou mandando você sair. Ele sai. Se eu chegar aqui para um ser humano e falar assim, eu sou a polícia militar, mesma situação, hein? Analogia mesma, tá? Em nome de Jesus, pensa que vai vir os anjos de guarda, guardião. Aí os demônios pegam e ó, pium, some. E no outro, você viu que bonitinho, né? Sondinhas, uma atrás da outra, gente. E depois vem que coisa bonita, mas vamos lá. Depois vem os seres humanos e eles não respeitam as regras. Então eu tenho essas regras. Eu pego e falo assim, ó, você não pode comer o doce da geladeira. O humano vai lá e come o doce da geladeira. Ó, você pode comer todas as frutas do Jardim do Éden, menos aquela fruta lá que você vai poder comer. Ele vai lá e come aquela fruta. Então o ser humano, devido ao direito de exercer o livre-arbítrio que os demônios também têm, mas é muito mais restrito, porque se eles não seguem a regra, a parte policial da história, ela é muito forte. A parte policial e espiritual, ela é muito rápida, ela é muito direta. Ah, é aqui, porque no planeta Terra eu posso matar, estuprar, roubar, fazer não sei o quê. Até a polícia, se a polícia não pegar em flagrante, meu filho, só 10% vai ser pego, porque é a média mais ou menos da polícia de que consegue investigar e consegue apurar os crimes e resolver os problemas, certo? Isso no plano espiritual não existe. É visto o erro de todo mundo, é visto o erro de tudo e é penalizado na hora. Como é penalizado na hora, o demônio não faz, ele respeita as regras. O demônio respeita as regras. Só que o demônio é tão inteligente que ele faz com que você, os seres humanos, ele estimula você a errar para que ele tenha benefício. Então essa é a regra do jogo. Ele diretamente não pode fazer mal. Então o que ele faz? Ele usa outros humanos para te fazer mal. Ele usa você para fazer mal. Ele usa o seu ego para te fazer mal. Ele usa tudo que tem dentro das regras humanas, usando humanos para trabalhar para ele. Então os humanos são escravos e funcionários dos demônios. Por causa das regras. Então, vamos lá. Quem que é pior, o humano ou o demônio? Humano. Mas professor, você acabou de falar aqui que os demônios são inteligentes, que são tudo. Pô, mas isso é ruim? Isso é uma bênção deles, isso é uma virtude deles. Isso não é algo ruim deles. É algo muito lindo, maravilhoso do que eles estão fazendo. A questão é que os humanos, eles pegam, matam outros humanos, torturam outros humanos, ele faz atrocidade, ele mata os outros, ele mata e destrói o próprio planeta. E os demônios não. Os demônios seguem as regras. Ele fala, não pode fazer isso porque Deus não deixa, não pode fazer aquilo que Deus não deixa, não pode fazer aquilo que Deus não deixa. Então eles seguem regras. E quem faz com que a regra desse aqui seja amplificada, seja aumentada a regra? Os benditos dos seres humanos. Então, para nós resolvermos todos os problemas do mal, todas as coisas ruins, nós temos que resolver os humanos, porque os humanos hoje são pior que os demônios.
Porque os humanos nem pensar para ter inteligência para usar os demônios a favor dele, não usa. Alguns acabam usando, mas de forma errada, né? Tipo magia negra, por exemplo. Usa magia negra, invoca um monte de demônio, fala, eu quero que faça isso. Os demônios pulam de alegria. Ele acha que está me escravizando, mas eu depois vou cobrar dele à vontade. Pá, é esse jogo. Porque você não conhece as regras daqui e quer usar a magia negra para fazer essas coisas. Por isso que eu dei curso de magia quântica, que é para não ficar invocando demônio. Não pode ficar invocando espírito nem demônio, gente. Nós já temos conhecimento de física quântica, então tem que fazer magia quântica, tem que ter essa evolução da magia. Tem que parar de fazer aquelas magias antigas. Tem um processo evolutivo, tem que dar sequência nisso. Porque a gente precisa, queira ou não queira, está no meio de uma guerra, você precisa de bomba, carro de guerra, como é que chama? De tanque de guerra e tudo mais. Então, dentro dessas coisas tudo, espero que vocês tenham entendido. Jamais a verdade absoluta. Jamais a verdade absoluta, somente prismas, ok? Deus abençoe, namastê.